Você chegou a um nível da sua vida que parece não ter saída? Parece que nos últimos dias, nos últimos meses, as coisas complicaram ainda mais e você até pergunta para Deus: "Meu Deus, por que que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo? Por que que agora eu me sinto em uma rua sem saída? Por que agora eu não consigo mais controlar as coisas? Por que que tudo, de repente, fugiu do meu controle?" Esse vídeo, ele é para você. E no devocional de hoje, você vai entender como Pedro conseguiu descansar, mesmo estando em um beco sem saída, mesmo quando a morte bateu em sua porta. E é claro que se ele não tivesse tamanha fé em Jesus, eu duvido que ele conseguiria descansar, passando por tamanha tribulação. E o texto que nós vamos nos debruçar no dia de hoje vai ser sobre o livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21 e o versículo de número 18. Nós vamos estudar esse texto para que juntos possamos compreender como descansar verdadeiramente em Deus e entregar o verdadeiro controle a Ele. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que hoje tem uma palavra fresquinha do céu para a sua vida depois da vinheta. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Edson Umbelino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia do mundo. E como de costume, toda semana, segunda, quarta e sexta-feira, tem devocional para você. E de terça a quinta-feira, nós temos aqui uma pequena aula simples de teologia, estudando palavras, estudando contextos, culturas da época, para que você possa se tornar um especialista na palavra de Deus. E como eu disse, o texto que nós vamos ler hoje está no livro de João, capítulo de número 21, versículo de número 18, que diz assim, ó: em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Esse texto é interessante, que vai revelar uma promessa de Deus sobre a vida de Pedro. E se você ir mais à frente, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que começa uma perseguição contra a igreja. E Tiago, um dos apóstolos preferidos, vamos dizer assim, porque Pedro, Tiago e João sempre estavam mais próximos de Jesus, ele acaba morrendo decapitado, cortaram a cabeça dele. E quando Pedro vai preso, que Herodes faz? Eu vou prender Pedro também, no outro dia eu vou matá-lo, porque o povo ficou feliz comigo, o povo gostou, e se eu matar Pedro, o povo vai me engrandecer ainda mais, eu vou me tornar como Deus. Inclusive, Herodes morre depois, porque ele não glorificava a Deus, ele se achava mesmo um Deus. E Pedro, quando ele está preso, um dia antes do seu julgamento, um dia antes da sua sentença, mesmo ali preso por correntes, com vários seguranças em volta, soldados em volta, melhor dizendo, ele dorme, ele consegue dormir. E isso me chama a atenção, porque quem conseguiria dormir um dia antes de morrer? Quem conseguiria dormir, descansar, ter um sono pesado um dia antes da sua sentença, do seu julgamento, sabendo que aquele que iria julgar você não era uma pessoa justa, não era uma pessoa sensata, uma pessoa de Deus, mas uma pessoa pensando somente no seu próprio ego, nos seus próprios benefícios, para ser aplaudido pela multidão. E esse texto que nós lemos no livro de João revela uma promessa de Deus sobre a vida de Pedro. E qual que foi a promessa? A promessa foi que ele não morreria jovem. A promessa foi que ele iria envelhecer. Então, quando Pedro ele chega naquela situação de prisão, aonde ele sabia que poderia até mesmo receber uma sentença negativa, ele consegue dormir, ele consegue descansar no Senhor, ele consegue ter um sono leve, um sono tranquilo, porque ele sabia que aquela prisão não era para a morte, que aquela prisão não levaria o ministério dele para o final. E a Bíblia diz que a igreja ora incessantemente, constantemente, acreditando na libertação de Pedro. E o que acontece? Um anjo do Senhor chega até a prisão, tira Pedro de lá, você deve conhecer o texto. Ele sai ileso, e quando ele bate a porta da casa da irmã Maria, uma outra irmã vai abrir a porta, não acredita que era ele, toda a igreja comemora, porque Deus havia enviado o seu anjo e libertado Pedro da prisão. Isso é maravilhoso. Então, qual foi o segredo para Pedro dormir? Qual foi o segredo para Pedro conseguir descansar, mesmo com tamanha pressão, mesmo com tamanha
situação negativa, ele conseguiu dormir porque ele tinha uma promessa de Jesus. Ele conseguiu dormir porque ele sabia que mesmo passando por aquela situação terrível, uma situação contrária, mesmo passando por uma ameaça tão grande que poderia colocar em risco a sua vida, ele conseguiu dormir, porque o texto diz, Jesus disse para ele, em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, olha a promessa de Jesus. Quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus garantiu para Pedro que ele iria envelhecer. E naquela situação, Pedro ainda não era velho. Então, irmãos, o que eu entendo com essa palavra nós podemos aplicar em nossas vidas no dia de hoje é que se você tem uma promessa de Deus, se você recebeu uma palavra para o seu futuro, para o seu destino, e hoje parece que você vai morrer, parece que você não tem saída, parece que as coisas complicaram, as portas estão se fechando, há crise no casamento, há crise financeira, há crise existencial, há crise na sua saúde, e você até está pensando, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que a minha história acabou aqui? Será que eu não vou conseguir avançar? E a palavra de Deus para a sua vida é, se você tem uma promessa, se você tem uma palavra de destino para o seu amanhã, não tenha medo, não fique triste, não fique desesperado, mas confie em Deus, descanse no Senhor e durma bem, acorde com alegria, porque o seu estado final não terminará como você está hoje, porque o final das coisas é melhor do que o começo. Eu amo essa frase. E Pedro foi o primeiro pastor da igreja. Pedro foi aquele que pregou e 3.000 almas foram salvas, aceitaram Jesus. Pedro foi aquele que bateu de frente contra um sistema religioso para que a palavra do Senhor também chegasse aos gentios, chegasse a nós. Então a história de Pedro era muito longa, não iria terminar dessa forma. E eu profetizo sobre a sua vida que a sua história não terminará da forma que está. Eu profetizo sobre a sua vida que a sua história não vai acabar dessa forma. Eu sei que não está fácil, eu sei que parece que você vai morrer, eu sei que as portas estão se fechando, mas acredite, Deus ele sempre terá um caminho no meio do mar. Deus sempre conseguirá abrir portas aonde não tem parede. Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que traz vida para aquilo que parece que está morto. Então a palavra de Deus para sua vida é confie nele, descanse nele. Se você tem uma promessa de Deus, acredite, você não morrerá enquanto essa palavra de Deus não se cumprir na sua vida. Jesus não disse que Pedro não morreria. Jesus disse que ele não morreria cedo, que o ministério dele não iria acabar de forma precoce, que a história dele não seria resumida a uma pressão de Herodes, a uma prisão temporária, não, mas a história de Pedro iria mais longe. A história de Pedro iria alcançar muitas vidas, e eu profetizo sobre a sua vida que a sua história não vai acabar de forma precoce, que a sua vida não será interrompida por um pensamento de alguém, por alguém que não torce por você, por alguém que não acredita no seu ministério, por alguém que pensa que tem o controle da sua vida, meu irmão, mas ninguém tem o controle da sua vida. O único que tem é Jesus, é o nosso Deus. No dia que você levantou as suas mãos para aceitar Jesus como seu Salvador, ele tomou o controle da sua vida e somente ele pode interromper, somente ele pode parar a sua vida, somente ele pode colocar um ponto final. E não é isso que ele quer. Ele quer que você cresça, ele quer que você prospere, ele quer que você evolua e continue fazendo aquilo que ele te chamou para fazer, porque ele é o Senhor da sua vida. E eu encerro esse vídeo dizendo para você, descansa no Senhor. Confia nele, entrega essa preocupação para ele. Olha só como Pedro, ele viveu isso de forma prática. E eu fecho esse vídeo falando de uma fala que o próprio apóstolo Pedro escreveu. Está escrito aí na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 13. Olha o que ele escreveu, depois de vencer tudo isso que ele já havia passado, ó. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças. Olha isso, irmãos. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta
que vocês têm em Cristo. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro está nos ensinando como lidar com as ameaças, como lidar com as situações contrárias da vida, para nós não termos medo, mas confiarmos em Cristo, nos buscarmos a Cristo, santificarmos em Cristo, para que aqueles que tentam nos acusar, nos matar, se sintam envergonhados, porque não acharão motivo algum. E se você realmente sente que você está no caminho certo, fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer, não tenha medo de ameaça, não tenha medo de pessoas que estão colocando pressão sobre a sua vida, de pessoas que tentam parar você. Se você está fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, durma, descanse, porque o Senhor é aquele que vai livrar você. O Senhor é aquele que vai justificar você, porque você é dele, você tem dono. Então fique na paz do Senhor. Descanse verdadeiramente, coloque isso em pauta, entregue essa ansiedade ao Senhor. O próprio Pedro fala: lançai todas as vossas ansiedades em Cristo, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de você. Confia nele, porque esse ano será um ano extraordinário sobre a sua vida. Eu creio e profetizo isso em nome de Jesus. E eu fico feliz que você chegou até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, ativa o sininho, porque como eu disse, segunda a sexta-feira tem vídeo novo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, seja um evangelista do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma excelente semana. Um grande abraço no coração, beijo, fique com Deus e vamos nessa.